Boa noite, vamos lá. Pensei que era uma opinião pessoal minha, depois vi que é uma opinião pública. Isso, eu vou falar o quê? Cada vez que a gente abre as notícias, mudou a data, mas a notícia não muda. O que quer dizer isso? Ou se fala de Lava Jato, eu não estou brincando, ou se fala de salgar mandioca, ou todo dia é a mesma notícia, só muda a data do jornal. Então, de verdade, que Baruch Hashem, que a gente pode fugir um pouquinho dos temas que são repetitivos no jornal. Viu uma pessoa muito culta, falou, olha, Rabino, não leio mais jornal. Falou, por quê? Porque é sempre a mesma coisa, se é uma notícia triste, é sempre a mesma coisa, ou é Lava Jato, alguma coisa. Então, que Bezat Hashem tenha melhores notícias, e Baruch Hashem, que a gente pode aqui abordar assuntos um pouco diferentes, bastante diferentes. A gente vai falar hoje, se Deus quiser, sobre um assunto chamado Emuná. Emuná quer dizer confiança. Mas, diferente da Emuná que a gente já falou algumas vezes, ou todo mundo já escutou de alguma forma ou outra, ainda eu acho que se enquadra na Emuná, mas não é o Emuná que a gente está acostumado a escutar em confiar em Kadosh Baruch Hu, que obviamente também é importante. Parashat Vayera, a gente começa por aqui. A Torá conta para a gente o episódio que todo mundo conhece de Sdom. Sdom o que? Hashem falou, olha, eu não aguento mais essa cidade, eu vou destruir essa cidade, por conseguinte, o que ele falou? Antes de destruir Sdom, o que eu preciso fazer? Sdom vai morar, contar para Kadosh Baruch Hu, para Avram Avinu. Preciso lembrar Avram Avinu. Lembrem, pessoal, que a Torá não é um livro de histórias. A gente lê o Sefer Torá no século 21 em todos os lugares do mundo. Hashem falou, vou contar para Avram Avinu. E eu vou ler para vocês, eu queria que vocês tenham um pouquinho de paciência, por favor. Vou ler as preciosas palavras da Torá para vocês. Hashem fala para Avram Avinu, vou destruir Sodom. O que Avram Avinu responde para Hashem? Hashem, por favor, dá para resolver isso aqui? Hashem falou, como assim? Então Avram Avinu diz o seguinte diálogo, que eu vou pedir para vocês paciência. Ulai, yesh hamishim tzadikim betoch ha'ir. Copiei palavra por palavra. Pulei um pouquinho do passo para não ficar muito extenso, mas copiei palavra por palavra do que eu vou falar para vocês. Talvez tem 50 tzadikim em Sdom, e isso já merece que você poupe a cidade, ou as cidades. Hashem falou, negócio fechado. Se tiver 50 tzadikim, eu vou poupar a destruição das cidades. Não tinha 50 tzadikim. Avram Avinu vem para Hashem e fala, ops, Hashem, Anochi afar vaefer, eu sou pó da terra, nem posso discutir com o Senhor, HaKadosh Baruch Hu, dizendo Avram Avinu para Hashem. Mas, Hashem, se faltarem 5 tzadikim, 45, já não é suficiente? Hashem fala para Avram Avinu, eu não destruirei Sdom e as cidades vizinhas, se tiverem 45 pessoas que são tzadikim. Não tinham 45. Avram Avinu fala, Ulai matzeu sham arbaim. Talvez lá tenham 40 pessoas e por isso já é suficiente mérito para você não destruir mais as cidades. Hashem fala, tá bom. Lo eseba avur arbaim. Se tiver 40 pessoas, eu não vou destruir as cidades. Não tinham 40 pessoas. Ulai mtzeu sham shloshim. Talvez vão ter 30 pessoas a Kadosh Baruch Hu nas cidades. Você vai poupar, Sodom vai morar. Hashem falou, tá bom. Lo ese e memtzah sham shloshim. Diz Hashem, eu não vou destruir as cidades. Meu pensamento inicial, se tiverem 30 tzadikim, 30 pessoas justas na cidade. Não tinha. Ulai mtzau sham esrim. Talvez vão ter 20 pessoas em Sodom vão morar, para você poupar as cidades. Diz a Kadosh Baruch Hu, lo eshchit ba'avur esrim. Eu não vou destruir a cidade se houverem 20 pessoas tzadikim em Sodom e nas cidades vizinhas. Não tinham 20 pessoas. Hashem fala, Ulaim tzeu sham asara. Talvez vão ter 10 pessoas. Hashem fala, negócio fechado. Lo eshchit ba'avur asara. Eu não vou destruir se tiverem 10 tzadikim. E no fim, qual a história? Que não teve. Quando eu preparei o shiur, eu fiquei olhando para mim mesmo e falei, trago diálogo para as pessoas ou não? Vai ser muito boring, muito chato. Eu copiei metade de cada passuco.
Eu já imagino que se eu tivesse ouvindo esse shiur, eu falar, ai cara, até onde esse cara quer ir? 50, tá, já entendemos a ideia. O que ele está falando para a gente? Eu queria colocar vocês no drama de quanto repetitiva ficou essa paraxá. Eu li metade do diálogo, talvez um terço. Copiei palavra por palavra, mas resumi o que dava. E ainda assim, eu pedi para vocês paciência porque é muito chato. Porque a Torá conta onde cada letra preciosa, se tem 50, se tem 45, se tem 30, e o Baal Koreh lê isso toda vez, em qualquer um dos 4 cantos do mundo em Parashat Vayera. Sei lá, fala, Hashem, Avraham Avinu tentou, não deu certo e acabou. O que a Torá está vindo ensinar para a gente? Por que é tão detalhado o negócio aqui? Porque o diálogo é tão longo. Porque é 45, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Tá, não, sei lá. Lição do quê? Economia. Aprenda como negociar com o chinês. Veja como Avraham Avinu negociou. Ele foi de 50 para 10. Na verdade não deu certo porque não tinha um 10. Mas Avraham Avinu abaixou o produto do container de 50 mil dólares para 10 mil dólares. Vai você também, aprende a negociar de Avraham Avinu. Né? Curso de como negociar com o seu fornecedor. Parashat Vayera. Não parece de nenhum dos mefarshim que essa foi a ideia da Parashat Vayera. Então a pergunta é, por que Hashem foi tão extenso no diálogo? Por que não foi direto para os 10? E se não tinha, Hazako Baruch, acabou. Que a gente leva para casa disso daqui? Começamos por aqui a resposta, e depois Hashem a gente já responde em alguns minutos. Tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, saiu faz poucos meses atrás, foi feita em junho de 2013, ela foi concluída, junho, julho, demorou alguns meses, julho de 2013. Junho de 2013 ela foi feita, mas foi concluída há poucos meses atrás, e impressa e divulgada. É um órgão, nos Estados Unidos, que o último que teve talvez faz mais de 10 anos atrás, é chamado PEW, Pew Research. É um research center de quê? De muitas coisas. E uma delas é uma parte judaica que eles fizeram, mas não é um órgão judaico. Pesquisa científica. E a pergunta que fizeram numa desse research judaico, dessa parte, seção judaica, é o seguinte: o que define um Yehudi? Perguntaram para um Yehudi, obviamente, né? Para um não Yehudi, não sei o que ele responderia, mas perguntaram para um Yehudi, o que define um judeu? Procurem no Google, PEW, tá bom? Jewish Research. O que define um judeu? 73% das pessoas que foram questionadas, e foram algumas centenas de pessoas em diversos lugares nos Estados Unidos inteiro, responderam o seguinte: o que me define Yehudi é que eu tenho alguma lembrança do Holocausto. 73%. Quase por coincidência, eu acho que não, o mesmo índice de assimilação nos Estados Unidos. E 19%, né, já quase faz o 100%, falou que me define um judeu, no meu dicionário, perguntaram para os próprios Yehudim, alguém que cumpre Torá e Mitzvot. Mas 73% que a mega grande maioria disse é o Holocausto. Uma vez, um personagem Yehudi, não Yehudi, melhor dizendo, falou uma frase muito, muito interessante. Falou o seguinte: olha, a gente não precisa se preocupar com os Yehudim da Rússia, porque o comunismo vai acabar com eles. Os Yehudim de Israel também a gente não precisa se preocupar com finalizar ele com o extermínio deles, por quê? Porque os árabes em volta são em bilhões, 1 bilhão, eles vão acabar com eles. E perguntaram para ele, e os americanos? Disse esse não Yehudi que não gostava de Yehudim, os americanos são o que menos me preocupam. Eles próprios vão se auto-acabar com a assimilação. Pessoal, olhem que curioso. O que define um Yehudi? Qual a resposta para a gente, pessoal? Qual é a definição de um Yehudi? Esse é um shiur de Emuná, vocês vão ver. O que tem a ver com Emuná isso? Não pode ter a ver com o Holocausto? Claro que pode ver. Não deve aprender a história? Claro que deve aprender cultura. Por que não? Você é um Yehudi, você tem que saber disso. Pode visitar e deve. Mas a pergunta é a seguinte: o que define um Yehudi? 73% falou que a única ligação que nós temos, a definição para a gente morrer do que é um Yehudi, é saber que houve um Holocausto.
A Gemara fala para a gente no fim do tratado de Masechet Sotah, um dos tratados do Talmud, o seguinte. Está escrito, eu vou mencionar só poucos para vocês, que na época, talvez seja famosa essa Mishnah, bem no fim do tratado de Masechet Sotah, tem alguns simanim, alguns sinais. A gente sabe, olha, a pessoa está ficando com febre, começa a ficar com dor de cabeça, fica fraco. Tem alguns sinais, tudo na vida tem alguns sinais. Está grávida, começa a vomitar, enjoo, daí por diante. O marido começa a ficar feliz, quer dizer que está grávida. A mulher fica mais feliz, Baruch Hashem, tem bracha vindo na casa. Então a Gemara fala para a gente o seguinte, o tratado de Sotah no finzinho. Qual é o sintoma, o sinal, para mostrar para a gente de Ikvetah de Mashiach, do fim dos dias? Tem alguns sinais. Um deles fala o Talmud, Chutzpah e Asgi. As pessoas não vão mais ter vergonha na cara. Não tem mais vergonha. O Talmud fala que os preços vão subir. Ainda mais se você mora no Brasil, dá para entender isso muito bem. Né? Olha que está interessante, está escrito Yain Beyoker, um dos sinais da vinda de Mashiach, do fim dos dias, é que o vinho vai subir de preço. Rashi fala umas palavras muito curiosas. Sheakol, por que o vinho vai subir de preço? Rashi fala, Sheakol oskim bemishtaot, está todo mundo querendo beber, e aí, mesmo que tem muito vinho, tem mais demanda, então sobe o preço do vinho. Confraria, até aquela... Quem tinha geladeirinha de vinho, pessoal, 10 anos atrás? A adega. A adega é coisa que tinha embaixo da casa, lá escondida, naquelas casas de madeira. Hoje em dia, todo mundo tem em casa, é uma parte da mobília. Olha que interessante. Continuando, diz o Talmud pra gente, são coisas que são ruins, porque vai subir o preço. Você podia comprar uma garrafa de vinho por $100, agora mesmo custa 300. Vocês não vão ter vergonha na cara, o preço vai subir. Chokhmat sofrim tisrach. As pessoas vão falar, olha, por que eu preciso de sabedoria, de bobeira? Quem sabe coisas, Chokhmat sofrim, pessoas que sabem sabedorias de Torá são bobas, é ignorante, é uma coisa vã isso aqui. Irechataim imasu, outro sintoma é que as pessoas que temem Hashem, temem o pecado, são pessoas também bobas, desprezadas. Terminando, ben menavel av, um filho não vai ter vergonha do pai, aí ele chega para o pai, ô velho. O velho é um louvor hoje em dia. Sorte que eu não falo pro meu pai, vai... Pluft, pluft, pluft. O velho é, né? Se ele for sábio, ele vai te falar que velho, a palavra velho na Torá é zaken. Ainda é um louvor, o velho. Velho é... Mas é uma vergonha isso. E, olha que interessante, o Talmud fala uma coisa, eu não sei se está aqui, está escrito que na época de Mashiach só, que a nora vai ficar, às vezes, cutucando a sogra. Parece que é novidade isso, não sei. Tá bom? Agora, termina a Mishnah dizendo um dos sintomas da época de Mashiach, fora todos esses. Valma Yeshlanu Leishael, em que a gente pode se apoiar. Famosa música, por isso que se não fosse uma música ninguém talvez saberia, poucos saberiam. Alavino Sheba Shammai, Pai do céu. Não é? O que a gente pode se apoiar? Ela, Avinu Sheba Shammai. Rav Gifter, Zichron Libraha, faz uma pergunta explosiva. A Mishnah inteira está trazendo para a gente sintomas que vão ter da época da vinda de Mashiach, da geração que vai preceder isso. Subiu o preço, as pessoas não vão ter vergonha na cara, o pai vai falar o filho vai falar o velho para o pai, e daí outros que a gente mencionou. Termina a Mishnah dizendo, o que a gente vai se apoiar em quem? Em lá no Leishaen, lá Avinu Sheba Shammai. A gente pode se apoiar somente em Akadosh Baruch Hu. É uma citação feliz ou infeliz? Parece feliz, mas diz ele que você não está lendo a Mishnah direito. Porque a Mishnah trouxe uma sequência de citações que são o quê? Desagradáveis. Então essa citação que a gente só pode se apoiar em Hashem também é uma citação desagradável. Pergunta Rav Gifter, o Rosh Yeshiva anterior da Yeshiva de Teus, Cleveland, nos Estados Unidos. O que tem de errado nisso? O que tem de azedo? O que tem de amargo? Em que a gente pode se apoiar? Só em Hashem. Pô, isso é uma beleza. Isso é ruim? Isso é um sinal ruim da vinda de Mashiach? Acompanhe comigo o que ele diz. Vamos desenvolver juntos, Bezerra Hashem. E tem aqui algo espetacular, algo que a gente tem que colocar no sangue, pessoal, e viver isso aqui. Talvez seja uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a escutar, mas a gente vai aprender juntos, se Deus quiser. Por que nós estamos na Galuta até hoje? Porque a gente está sem Bet HaMikdash, está no exílio na Galuta, exílio até hoje. Está escrito no Navi, o profeta diz para a gente, Alosvam et Torati.
fato que nós abandonamos a Torá de Hashem. Por outro lado, todo mundo conhece. Por que foi destruído o primeiro Beit HaMikdash? Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodat Zarah. Eles cometiam proibições sexuais, idolatria e assassinatos. Mas, poxa vida, é por um ou é pelo outro? É por Osvam Torati, porque abandonou a Torá, ou porque nós cometíamos os 3 pecados capitais? O Navi fala uma razão, e o Talmud diz outra razão. Um dos sábios que viveu no século XVI, faleceu em 1593, é chamado Al-Sheikh HaKadosh. Ele diz para a gente o seguinte: o povo durante 7 gerações já fazia essas averot, Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodat Zarah, esses 3 pecados capitais. Então, a pergunta dos profetas é o quê? Por que só a 8ª geração que teve o castigo de ver o Beit HaMikdash sendo destruído? O Navi falou que é porque pararam de estudar a Torá. A Gemara fala que são 7 pecados. É esse ou esse? Diz o Al-Sheikh o seguinte: por que justo agora? Porque foi justo na 8ª geração que a Torá que o Beit HaMikdash foi destruído. Passaram-se 7 gerações, há um fato histórico, diz ele, que o povo já vinha fazendo essas averot. Por que justo agora? Diz o Navi, sabe por quê? Aluzvam Torati. Durante 7 gerações, o povo já fazia essas averot, diz ele. A 8ª geração teve o azar de ter o Beit HaMikdash destruído por qual razão? Pela razão, diz o Navi, Aluzvam Torati, pelo fato que eles não estudaram Torá como Hashem esperava. Nas 7 gerações, volto a repetir, anteriores, também faziam as 3 averot capitais, mas estudavam Torá. Então diz ele, que a gente aprende aqui uma coisa bomba, que quando caiu a intensidade, a vivacidade, o fogo do limud da Torá, do estudo da Torá, isso fez com que o escudo baixasse e aquelas 3 averot deram permissão para que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, fosse destruído. Pessoal, um hidush bomba, eu nunca sabia disso. Durante 8 gerações cometeram esses pecados capitais. Só na 8ª que foram destruídos. Por quê? Diz o Navi, essa resposta não tem contradição. Aluzvam Torati, porque as primeiras 7 gerações tiveram o mérito de ter a proteção do limud da Torá. Diz o Al-Sheikh HaKadosh o seguinte, acompanhe comigo: todo tempo que se estuda a Torá, mesmo averot, como são as 3 capitais, é algo que é que nem tirar como se fosse lo aleno, para que a gente possa entender um dedo de Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, que são os 3 pecados capitais, os únicos 3 que a pessoa precisa dar vida por eles. Todo tempo que tem estudo da Torá, essas 3 averot, que são hamurot, graves, capitais, elas não têm problema, porque o estudo da Torá protege. Assim diz o Al-Sheikh. Estranho isso. Quer dizer que eu posso estudar a Torá no Shabat fumando cigarro. Fumar cigarro no Shabat é menos grave, apesar que é muito grave, mas é menos grave do que as 3 capitais. Diz o Al-Sheikh, a gente aprende desse pedaço do Talmud, dessa contradição com a resposta, que a Torá protegeu, mesmo contra as 3 graves, a Torá protege. Quer dizer que eu posso estudar Gemara, envolvido com meu Havruta, meu parceiro de estudo, sexta-feira à noite, fumando o meu charuto, no big deal, porque a Torá vai me proteger. Um dos Rabanim que viveu pouquinho depois do Al-Sheikh, faleceu em 1639, quer dizer, talvez 40 anos depois do Al-Sheikh, mais ou menos, tem um livro chamado, o nome dele, o apelido dele, quer dizer, é chamado Maharit, Rav Yosef Mitrani. Rav Yosef Mitrani ele tem um livro de perguntas e respostas, ele faz a seguinte observação: escutei de um Chacham, escutei de um sábio, ele não traz o nome do Al-Sheikh, mas obviamente que é ele, que foi Doresh, que deu uma drachá em público, escreveu isso, que o quê? Que quando uma pessoa estuda a Torá, isso não tem problema nenhum as outras averot que ele faz. Como ainda está escrito no Zohar, diz ele, Mande Ishtader Beoraita, uma pessoa que está envolvida, ocupado com a Torá,
Lo mishtin minei dinei klal. O julgamento não chega até a pessoa não será nem julgada por isso. Esse marido, quando leu isso, falou o seguinte, com todo respeito ao grande sábio que falou isso, ele não traz o nome do Alter, com certeza é o Alter, diz ele, como pode ser? Alguém que estuda a Torá não vai ser julgado por mais nada? Diz ele, Ikar Torá, diz o Talmud, qual o principal da Torá? Diz o Talmud em Masechet Brachot, Torá, o Masim Tovim. O principal ponto de estudar, meu querido, é o quê? Colocar a Torá na prática, exercer o que você estuda. Então, como você, Al-Sheikh HaKadosh, é capaz de dizer e responder à contradição que o quê? E quem estuda a Torá, Mathav, não se preocupa. Por quê? Porque você está com escudo. O fato é que só a oitava geração perdeu o Bet HaMikdash, as primeiras 7 não. Por quê? Porque estudavam Torá. Estudar a Torá fumando adianta no Shabbat? Difícil. Pergunta a ele mais uma pergunta ainda, que vai na mesma linha de pensamento. O famoso tratado do Talmud, chamado Masechet Avodah Zarah. Uma das 10 pessoas, dos 10 mártires que morreu al Kiddush Hashem, foi morto, é chamado Rav Hanina ben Teradion. Rav Hanina ben Teradion, antes de falecer, teve um diálogo. Perguntaram, queria saber se ele ia ter o Olam Haba ou não. O que perguntaram para ele? O que foi o diálogo? Me conta algum ato que você fez para eu saber se você vai ter o Olam Haba ou não. Como assim? Precisa de algum ato? Eu estudo Torá. Rav Hanina ben Teradion foi Makil Keilot Barabim, pegava centenas de pessoas quando não era permitido e falava, eu vou deixar que a Torá se mantenha, ninguém vai me proibir de estudar a Torá. E foi ele uma das pessoas que fez com que nós até hoje não tivéssemos a Torá. Tem uma pergunta ao marido, se só estudar a Torá já fosse suficiente, por que o Talmud pergunta, me conta um ato que você fez? Ele estudava a Torá, precisava de mais alguma prova para ver se ele tem o Olam Haba? A maior prova do mundo qual que é? O fato que ele estudava a Torá. E o Talmud pergunta, olha, eu sei que você estudava a Torá, mas me conta algum ato que você fez para que eu veja se você tem o Olam Haba ou não. Daqui, diz o Mahari, eu não concordo com aquele Chacham, que era o Al-Sheikh HaKadosh, com respeito. E pior ainda, diz o marido, quanto mais você estuda e pior você se comporta, você vai ser cobrado por isso. Porque alguém que não sabe, não teve educação, ele é visto de alguma forma. Uma pessoa que teve uma educação, essa pessoa foi educada. Poxa vida, essa pessoa espera muito mais dele. Se uma pessoa é presidente do Brasil, esperam muito mais dele. Sim, de qualquer país do mundo, do Brasil também, obviamente. Então a gente espera muito dessa pessoa, porque você não é um simples mortal, você é um diplomata, você é um oficial, você é um representante de uma nação. Então, a pergunta é, e agora? Como que responde o Al-Sheikh? O Al-Sheikh respondeu a nossa pergunta, sem ela a gente não vive. O Bet HaMikdash foi só destruído na 8ª geração porque eles tinham proteção da Torá. O Bet HaMikdash, a gente respondeu a contradição que o que foi as 3 graves, ou foi estudar a Torá? Foi, na verdade, não foi as 3 graves, porque todo tempo estavam estudando Torá, isso era um escudo para eles. Mas é assim que a gente estuda? Quer dizer, quem estuda a Torá não precisa fazer mais nada? E todos os assuntos que quantas vezes a gente já escutou, que quanto mais você estuda, mais cobram de você. E as perguntas que a gente trouxe aqui do marido para o Al-Sheikh HaKadosh. Rav Shach Zichron Libraha respondeu o Al-Sheikh da seguinte forma. E aqui vai a mega lição explosiva para a gente. Seria o seguinte. Klal Israel, o povo Yehudi, Benei Israel, é um povo só. É uma entidade só, é uma célula, dividida em muitas partículas. Mitose, meiose, tá bom? Mas é uma célula só, é um corpo só. Diz ele o seguinte, o Al-Sheikh HaKadosh não falou que quem estuda a Torá, se fizer atos errados, não vai ser cobrado. Quanto mais você estuda, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você sabe, mais eu, Hashem, espero de você, porque você é mais nobre. Mas o que ele disse foi o seguinte, diz o Al-Sheikh HaKadosh, assim explica o Rav Shach, Zichron Libraha. Quando tem um grupo no povo, que era o que tinha durante 7 gerações, estudando Torá afinco, o fato que uma outra parte de Benei Israel, não os mesmos, faziam 3 averot das mais graves, isso ainda fez com que Hashem falasse, eu não vou destruir o Bet HaMikdash. Porque tem alguém na fogueira, não é a mesma pessoa. O Al-Sheikh HaKadosh nunca quis dizer que é a mesma pessoa. Mas quando tem no povo uma sessão, um grupo,
um segmento que estuda a Torá, inclusive lo aleno, algo que é muito grave, se tem 3 averot rodando aí, que são gravíssimas demais, e precisam de tshuva, ainda assim não permite, nos olhos do julgamento de Akadosh Baruch Hu, que se destrua um Bet HaMikdash. Por quê? Porque a força do estudo da Torá daquele segmento ela é suficiente para proteger com que o Bet HaMikdash mantenha vivo. De novo, não que são as mesmas pessoas. Claro, quanto mais você estuda, mais Hashem espera de você. Mas um grupo de pessoas que estuda a Torá afinco, esse grupo tem um poder tão grande, mas tão grande, aqui tem que ser trabalhado a nossa emuná, que o quê? Para que 7 gerações que fizeram haverá, o Bet HaMikdash não foi destruído. Foi só na 8ª, por quê? Porque pararam de estudar a Torá com o vapor que tinham que ter estudado. Pessoal, olhem a história e olhem como os nossos Chachamim sabiam disso daqui. Uma pessoa entra no Bet HaMidrash, na casa de estudo, na Yeshiva, melhor dizendo, que é a mesma coisa, Bet HaMidrash, Rav Moshe Feinstein em Nova York. Em Nova York, em Brooklyn, na Yeshiva, Rav Moshe Feinstein. Rav, tem um Yehudi que está em perigo. A gente precisa fazer Teilim por ele. Por favor, pede para as pessoas da Yeshiva pararem de estudar 2 minutos para fazer Teilim. Salmos para o Yehudi que está em perigo. Rav Moshe Feinstein fala, não. Como assim, Rav, não? O senhor próprio escreveu um livro chamado Igrot Moshe, um livro de perguntas e respostas, que diz, quando tem alguém em perigo, tem que parar de estudar a Torá para fazer tefilá por ele. Rav Moshe Feinstein, sim, eu concordo com isso, mas tenho certeza que não tem nenhum Yehudi em perigo. É um Yehudi que está em perigo, Rav. Não é. 2 minutos depois, entra uma pessoa e fala, Rav, a gente encontrou uma kippah no lugar do acidente. Rav Moshe Feinstein fala, certeza não é um Yehudi. Mas como assim que não é um Yehudi? Tem uma kippah. Mas alguns minutos depois, entra uma pessoa no Bet HaMidrash e fala para Rav Moshe Feinstein, para as pessoas que estavam lá do lado, puxa, foi um engano. Como assim foi um engano? Uma pessoa foi roubar bicicleta de um Yehudi, colocou kippah para fingir que era Yehudi, roubar a bicicleta, veio alguém, atropelou ele, ele caiu, mas na verdade ele não era um Yehudi. História bonita e verdadeira. Os alunos, obviamente todo aluno é curioso, perguntou para Moshe Feinstein, Rav Moshe Feinstein, seu tapete voador. Como o senhor sabia? A gente tem uma prova que o senhor Rav Moshe Feinstein tem Ruach HaKodesh. Hoje em dia a gente só quer Ruach HaKodesh, não quer um Talmid Chacham. Os rabanim de verdade fogem do Ruach HaKodesh, só querem a Chokhmah. Eles querem estudo, não querem um tapete voador. Então, falaram, olha, eu não tenho Ruach HaKodesh nenhum. Falou, como assim você não tem Ruach HaKodesh? Você não fez Teilim, depois trouxe a kippah, falou que não era o caso, depois a gente descobriu que é como o senhor falou, que ele roubou, uma pessoa roubou uma kippah, botou na cabeça para tentar roubar a bicicleta e se sair despercebido até que ser atropelado. Diz Moshe Feinstein o seguinte, eu estava no meio de estudar um livro chamado Shev Shmateta, um livro bem profundo de Alachot e de Gemara, que se estuda nas Yeshivot. Um livro muito confuso, muito complexo, melhor dizendo, que precisa de muita concentração. Eu estava olhando esse livro, estudando para poder responder uma pergunta de Alachá. Eu estava tão compenetrado nele, com um objetivo único na minha frente. Qual? Responder uma Alachá. É impossível que eu aqui, estudando esse livro, Rav Moshe Feinstein era um anav demais, era muito humilde, mas ele sabia a verdade. Tão compenetrado, com uma única intenção na minha frente de responder a pergunta, que nesse momento um Yehudi seria prejudicado, seria machucado. Por isso eu tinha certeza que nenhum Yehudi ia se machucar nesse minuto. E se nesse momento você me falou que tem um Yehudi em perigo, eu tinha certeza que era mentira. Mas eu não tenho Ruach HaKodesh, eu tenho emuná, confiança no poder que a Torá Kedoshá tem. Que ano foi isso? Isso foi em 1980, Moshe Feinstein faleceu em 80, talvez 1970, 80. Vou falar para vocês uma frase que é para a gente escutar, não comentar, mas escutar, precisa entrar no sangue, fazer parte do nosso DNA devagarzinho e digerir ela com o tempo. Razonish faleceu em 1953. Razonish falou o seguinte, todo o tempo que 2 Gdolim estão na Europa estudando o Torá, Rav Shimon Shkop e Rav Baruch Ber estão vivos dando Torá na Europa, pela amelud da Torá, pelo esforço, pelo afinco que eles têm na Torá,
eu garanto para vocês que não vai ter o Holocausto. Os dois faleceram em 1939. Como que o Hazonish sabia isso? Hazonish, o nome dele é Hazonish, ele tinha uma visão longa. Isso não era que ele era um profeta, era um grande Talmid Chacham, óbvio que ele tinha uma visão por causa da Torá. Todo o tempo que se estuda a Torá, o que? Não vai ter holocausto na Europa, ou onde o holocausto se até estendeu. Por quê, pessoal? Porque eles acreditavam no poder que a Torá Kedoshá tem, e o Shur de hoje vem para que a gente também possa fazer isso, Bezerra Hashem. Não tinha nenhum grande na época do Holocausto? Tinham muitas pessoas, a gente não desmerece nem julga ninguém, mas o Hazonish falou, eu conheço Rav Shimon Shkop e Rav Baruch Ber. Todo o tempo, por isso que eu falei que não é para a gente julgar essa frase, mas é para quem sabe isso. O Hazonish falou, a cada palavra do Hazonish é igual a um Sefer Torah, era medida. Enquanto tem dois gigantes de peso pesado lá, Kadosh Baruch Hu vai proteger. Da onde viram isso? O Al-Shech HaKadosh falou para a gente. Enquanto tem gente estudando Torá, outras pessoas que no errado fazem Gilurat Shechut da minha Vodazará, 7 gerações o Beit HaMikdash foi poupado. Hidush gigante. Elu Dvarim, a gente fala isso, é um Mishnah, a gente fala isso na reza. Tem que chegar um pouco mais cedo para a gente lembrar disso. Antes do Rodus, Faradim falam isso, acho que Nazim também acho que tem isso no Sidur deles. É uma Mishnah de qualquer jeito. Elu Dvarim, Shadam Ochel Peroteem Ba'olam Hazeh, Ve'akerem Kayemet Le'olam Haba. Essas são as mitzvot que se você fizer, homem ou mulher, você vai ganhar os frutos nesse mundo, juros nesse mundo, mas o capital, sem desvalorizar, lá não tem inflação lá no Shamayim, fica para sempre. Mas tem algumas mitzvot que os juros vêm aqui nesse mundo, outras ficam na íntegra lá em cima. Quais são? Kibud Avaim, respeitar o pai e a mãe, Gimilut Chassadim, bondade, Bikur Cholim, visitar as pessoas que estão lá enfermas, Achnasat Orchim, receber visitas em casa. Termina a Mishnah dizendo Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah vale mais do que tudo junto. Pergunta Rav Yochanan Wasserman, um aluno mor do Havetz Chaim. Epa, uau, estranho. Gemilut Chassadim, Kibud Avaim, Bikur Cholim, Achnasat Orchim, essas mitzvot, visitar o pessoal que está enfermo, visitar o doente, ajudar outras pessoas, respeitar o pai e a mãe. São todas mitzvot entre quem? Você e o próximo. Talmud Torah não tem isso. O denominador comum não está lá. Então como pode ser que Talmud Torah Keneged Kulam? As mitzvot que você vai ganhar, o bônus aqui nesse mundo, quais são? São mitzvot que tem uma ligação entre toda a mitzvah que você faz para o próximo também. Você está fazendo um sorriso para Kadosh Baruch Hu, mas são mitzvot entre você e o próximo. De repente, no fim da lista, que é a maior mitzvah de todas, que também faz parte da nossa emuná isso aqui, Talmud Torah, estudo da Torá. Sério? Sim. Mas estudo da Torá não tem nada a ver com o próximo. Como que está na mesma lista que você ganha o bônus nesse mundo e o capital fica guardado na conta sem nenhuma desvalorização no mundo vindouro? Diz Rav Yochanan Wasserman o seguinte: Nimtza, ele conclui daqui o seguinte: Shekol alomed Torah, toda pessoa que estuda a Torá, yesh lo chelek bekium kol abriya kula, essa pessoa está mantendo o mundo inteiro por causa dela. Vem lechatov, o mitiv labriot, o termizé. Por conseguinte, quem mais ajuda os outros do que essa pessoa? É óbvio, diz ele. Talmud Torah, Bikur Cholim, Achnasat Orchim, todos são mitzvot importantes. Talmud Torah é com o próximo? Diz ele, claro que é com o próximo. Im lo briti omam valayla, hokot shamayim vaaretz lo samti, diz o Pasuk, se não fosse pela minha Torá, o mundo cessaria de existir. Quem é a pessoa que mais está beneficiando todo o mundo inteiro, o universo inteiro, a galáxia inteira, é a pessoa que estuda a Torá. Por isso que está nessa lista, porque faz parte do denominador comum de todas as outras. Porque você está fazendo bem não só para você próprio, para Hashem, mas como para o mundo inteiro. Uma pessoa quando está sentada dentro do quarto, do Beit HaMidrash trancado, e não tem ninguém vendo ela, essa é a maior pessoa que está beneficiando o Olam inteiro, o mundo inteiro. A gente tem que acreditar nisso. O Gaon de Vilna costumava dizer que por que existe fuso horário? Sei lá, o professor de geografia vai te explicar como existe o fuso horário e como funciona. E sempre é bom aprender, mas por que ele existe? Só a Torá Kedoshá pode responder para a gente. Diz o Gaon de Vilna, como assim por que existe? Porque se não tiver alguém estudando Torá no mundo por um segundo, a razão do mundo cessa de existir.
Então, quando tem gente dormindo no Brasil, tem gente acordada em Israel. Quando tem gente dormindo em Israel, tem gente acordada em Nova York, na Austrália, na Jamaica, no Nepal, na China. Tem sempre alguém estudando, porque essa é a locomotiva, é o que gera, o que move, é o que faz o mundo continuar existindo. Pessoal, quando eu vi isso, vou contar para vocês, eu escutei isso, escutei umas 3 vezes que eu não conseguia acreditar, como nunca pensei nisso. Olhem que bomba. Rav Shlomo Zalman Auerbach, chefe da Yeshiva de Kol Torah, na inauguração da Yeshiva de Kol Torah, até hoje vocês podem ir para Beit Vagar, uma Yeshiva que existe até hoje, tem centenas de alunos, muitos brasileiros, disse ele o seguinte na inauguração da Yeshiva: a gente sabe que existe uma mitzvah, toda casa que a pessoa tem uma moradia, deixar uma amá 50 centímetros por 50 centímetros não terminados, no cal, deixar a parede não terminada. Por quê? Zecher le Bet HaMikdash, para lembrar que nós não temos mais o Bet HaMikdash. Na entrada, você abre a porta, deixar uma amá por uma amá 50 centímetros por 50 centímetros, não acabado, um quadrado, sem nada, não terminado. Para lembrar que falta alguma coisa porque a gente não tem o Bet HaMikdash. Porém, disse lá Shlomo Zalman Auerbach, tem um lugar que a gente não deixa isso. Qual é esse lugar? Qual é o lugar que não precisa deixar esse lembrete? Disse ele, Bet HaMidrash, na casa de estudo. Uma yeshiva. Por quê? Por quê? Perguntou lá Shlomo Zalman Auerbach. Por quê? Se ele tem um comentarista sobre o Shulchan Aruch chamado Pri Megadim, ele fala o seguinte, que num lugar que tem Torá não tem Hurban, não tem destruição. Por isso que nenhuma yeshiva, nenhum Betamidrash, nenhum Betaknesset, você vai ver aquele quadrado de uns 50 centímetros por 50 centímetros inacabado. Não precisa lembrar do Betamigdash, no Betamidrash, se ele não, porque onde tem Torá não tem destruição. Por isso que a halakha é que você nunca vai ver numa yeshiva, no Betamidrash, um lugar, um lembrete que falta o Betamigdash, aqueles 50 centímetros por 50 centímetros inacabados na parede que uma casa tem que ter. Por quê? Porque onde tem Torá não tem Hurban, que vai exatamente com a ideia com que a gente falou antes. A Torá, na verdade, é o DNA do mundo. Vocês já escutaram isso? Quando eu disse, chamou muita atenção. Eu, quando era pequeno, as pessoas falavam, eu não sabia por quê. Quem aponta para as estrelas fica com verruga. Eu sempre apontava para cima, com o dedinho virado. De onde vem a ponta para as estrelas fica com verruga? Até que um dia eu tomei coragem e apontei. Graças a Deus não cresceu a verruga. Falei, opa, a gente sabe hoje, qualquer dermatologista, que você pode ficar o dia inteiro apontado para as estrelas, vai fazer ginástica com a mão, não vai crescer nenhuma verruga. Da onde vem isso? Tudo vem da Torá, porque a Torá é DNA do mundo, é o que move o mundo. Contam, e acho que é verdade mesmo, em 1492, quando os Yehudim foram expulsos da Espanha, e depois de Portugal, etc. e tal, os pais, como faziam, não tinha relógio, como eles faziam, não era algo acessível, se tinha, como que sabe quando terminou o Shabbat? 3 estrelas. A estrela dá o né? Aponta lá e, poxa vida, é agora, 3 estrelas, acabou o Shabbat. Só que se você aponta para as estrelas, quando estão te perseguindo, vão fazer lo aleno, morte. Então os pais falavam para os filhos, quem apontava para as estrelas vai ficar com verruga. E nenhuma pessoa apontava porque tinha medo, para não ficar com verruga, e assim os filhos continuavam vivos, e os espanhóis e portugueses e toda aquela tropa que tentou destruir os Yehudim, não poupavam, eles sim poupavam os Yehudim. Tudo vem da Torá, quer ver? Falar, para de acariciar, para de passar a mão na cabeça do cara. O que a gente está querendo dizer? Para de camuflar, não é? Da onde vem essa expressão? Procurei, quando um pai, sexta-feira à noite, quer ser gentil com o filho, é um costume. O que a gente faz? Põe a mão na cabeça do filho, dá uma brachá. Os faradim dão uma abusa, cara, né? Mas dá uma brachá, não é? Para de pôr a mão na cabeça. Tudo vem da onde? Da Torá Kedoshá. E olhem que bomba. Como se fala, olhem como tudo vem da Torá. Como se fala fígado em hebraico? Kaved. Kaved, que quer dizer kaved em hebraico também? Pesado. Por quê? Sei lá. Sei lá porque a gente não estudou direito. Se estudar, a gente vai ver que o órgão mais pesado que tem dentro do corpo do ser humano é o kaved, é o fígado. By the way, não. Como se fala olho em hebraico? Ain. Por quê? Ma'ayan. Ain, o que é Ma'ayan? Fonte. Porque o olho é o
órgão que está sempre o quê? Molhado. Por isso que a gente pisca para lubrificar. Parou de lubrificar o aleno, a pessoa perde o sentido de visão. Como se fala ouvido em hebraico? Que espetacular. Oznaim, ozen. Um ouvido ozen, dois oznaim. Que palavra tem grudada com a palavra oznaim em hebraico? Moznaim. O que é moznaim? Balança. Por quê? Porque o equilíbrio do ser humano está onde, pessoal? No ouvido dele. Quando fica com labirintite, fica tonto, é porque aqui desequilibrou. Ozen, moznaim. Dentro da Torá é tudo... É só descobrir agora. Descobrir agora porque você não sabia, mas a Torá já estava lá faz milhares de anos atrás. Outra, como fala dente em hebraico? Última. Shinaim, não é? Qual a palavra irmã de Shinaim? Shnaim, dois. Porque você tem, diferente de todos os outros órgãos, dois sets. Os de leite e os permanentes. Shnaim, você vai ganhar 2 sets. O primeiro caiu, ficou com cárie, não escovou os dentes, mathav, vai vir o próximo set. O dentista vai falar o quê? Tira, não precisa consertar que vai vir um melhor atrás. Tudo está contido na Torá. A gente perguntou, a Mishnah trouxe alguns sintomas e terminou em lá no Leisheir, famosa música, ela avinu sheba shamayim. É isso aí, não é? É algo ruim. Diz Rav Gifter, sim, é algo horrível. Porque no momento do fim dos dias, que é o que a gente vive hoje, a gente fala, a gente não tem o que fazer, só se apoiar a Hashem. Hashem falou, está errado isso. Sério? Se apoiar em Hashem está errado? Sim, porque a Mishnah disse que esse é um sintoma ruim junto com os outros sintomas. O que tem de errado nisso? Diz Rav Gifter, uma das maiores tragédias, quando chegar o fim dos dias, é quando a pessoa não vai mais saber o valor da Torá. Você só tem para se apoiar em mim, disse a Kadosh Baruch Hu? Se apoia na Torá Kedoshá. Se você se apoiar na Torá Kedoshá, nada consegue te pegar. Quando as pessoas falam, a gente só pode se apoiar em Hashem, é um símbolo azedo do fim dos dias. Por quê? Porque a pessoa precisa saber que o quê? A maior mitzvah que existe no mundo, qual que é? Talmud Torá. Obviamente não quer dizer que se a pessoa está estudando, tem uma pessoa se afogando do lado dele, fala, deixa eu terminar minha Gemara, depois eu te salvo. Não. Porque tem coisas que a gente faz, que são menos importantes, tem que fazer também. Precisa comer matzá em Pesach ou não precisa? Precisa. O que é mais importante? Estudar a Torá ou comer matzá? Estudar a Torá sem dúvidas. Mas tem horas na vida que a gente precisa fazer outras coisas também. Mas tem que estar dentro do nosso sangue encurtido que a maior mitzvah que existe no mundo, Talmud Torá Keneget Kulam. E tem que saber que numa geração onde se faz lo aleno 3 averot mais graves, enquanto tem pessoas que estudam Torá, nós temos nossa proteção. Por que a gente precisa saber isso? Porque é tão importante. Quando perguntarem para a gente, no próximo research, o que quer dizer ser um Yehudi, você pode falar que eu também quero saber o que é o Holocausto. Quero contar para os meus filhos. Sim, mas ser um Yehudi é Torá e Mitzvot, porque todo o resto, se você sabe o que foi o Holocausto, não garante nada para os seus filhos, e nem para você. Se você sabe que a vitamina principal é a única, já tentaram muitas, mas a única, olhem para comunidades do mundo inteiro. Já tentaram ensinar música, já tentaram ensinar dança israelita, já ensinaram um monte de coisas. As únicas comunidades que se mantiveram foram aquelas comunidades que estiveram encurtidas nela. Olhem para qualquer lugar do mundo. Torá. Onde tem gente estudando Torá, a comunidade cresce. Onde para de ter isso, a comunidade cessa de crescer. Porque não dá para a gente inventar novidade. Olhem que interessante. O Bet HaMikdash estava indo ser destruído. O Talmud conta para a gente no Tratado de Gitin. 30 anos antes da Era Comum, foi mais ou menos a destruição do Bet HaMikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai chega e vai conversar com uma pessoa que ainda não era, mas depois virou, o nono imperador do Império Romano, fala para ele o seguinte, Aspasianos, olha, eu preciso conversar com você para poupar o meu povo. Aspasianos falou, vou te dar alguns pedidos. Rabbi Yochanan ben Zakkai falou, eu quero uma coisa de você. O que você quer? Vai destruir o Bet HaMikdash, o que você quer de pedido? Eu vou destruir a cidade inteira. Uma loja de shawarma? Comércio? O que você precisa? Rabbi Yochanan ben Zakkai, um dos pedidos, os 3 foram parecidos, vou falar um para vocês. Tem li Yavne vechachamea. Me dê Yavne, que é a cidade dos eruditos da Torá. É só isso que te interessa, Rabbi Yochanan ben Zakkai, o grande? Sim, é só isso. Porque se tem isso, tem tudo. E se não tem isso, no nosso povo não tem absolutamente nada. A gente precisa acreditar nisso. Quando a gente olha para
pessoas que estudam da Yomi depois da reza, pessoas que estudam com Havruta na sinagoga, Yeshivot, 2 businessmen estudando, em vez de olhar que tem 2 pessoas estudando, olha para eles como são pessoas que o quê? É por causa deles que nós estamos aqui. O que eles vão fazer, essas pessoas? Não sei o que eles vão fazer depois para viver. Pergunta boa que todo mundo faz. Mas o que eles fazem hoje? Eles protegem a gente, porque a nossa cidade só é o que ela é hoje. Os nossos filhos só têm as proteções que a gente tem de saúde, de brachá, do que tem que nós temos, por causa que tem pessoas no Brasil que estão estudando Torá, porque sem eles a gente não seria nada. Isso é algo que a gente precisa ter curtido dentro de cada um de nós. Essa é a maior emuná que a gente precisa ter. Antes de acreditar em Akadosh Baruch Hu, Hashem falou, Leishen Elavinu Sheba Shamayim, isso é uma tragédia. Vocês têm quem se apoia, não em mim, disse Hashem. Se apoia na Torá Kedoshá, por isso que disse Rav Gifter, isso é uma tragédia falar que você não tem quem se apoiar, quando você tem a coisa mais preciosa do mundo, que é a Torá Kedoshá. E por que é tão importante a gente saber isso? A gente reza todos os dias na Tfilá, Ala Tzadikim, todas as Amidot, 3 vezes por dia. Ala Tzadikim Vala Hasidim, etc. e tal. Veten Sachar Tov, Lechol Abodchim Beshimcha Bemet. Hashem dá recompensa para todo mundo que acredita em você. Baruch Ata Hashem, Mish'anu Miftach La Tzadikim. Hashem que apoie e dê força para os tzadikim. Legal essa rebrachá, né? Mais ou menos, porque se você estiver estudando com teu filho, ele te perguntar a tradução, ele vai te pegar literalmente de calças curtas, quer ver? Se alguém me perguntasse, eu ficaria com vergonha. Veten Sachar Tov Lechol Abodchim Beshimcha Bemet. Hashem dá recompensa para as pessoas que fazem a Avodat Hashem de verdade, fazem as mitzvot de verdade. Poxa, ainda bem que você me lembrou, Hashem vai falar. Eu pensei em não dar recompensa, mas agora que você me lembrou, eu vou dar. Que ridículo! O que você fala para Hashem 3 vezes por dia? Hashem me dá recompensa para aqueles que trabalham você de verdade. Você está lembrando, Hashem? Como você ousa falar isso 3 vezes por dia? Resposta de Rav Chaim Friedlander é o seguinte. A gente não está falando isso para Hashem, a gente está falando para a gente. Hashem dá recompensa. Eu quero ser uma das pessoas que o quê? Que acredita no valor da Torá. E quanto mais eu acreditar no valor, maior vai ser a minha recompensa. Olha que bomba! 2 pessoas podem fazer a mesma mitzvah com a mesma dedicação. Um acredita que ele está fazendo a coisa mais importante do mundo, e outro acredita que ele está fazendo uma coisa mais ou menos importante. Os 2 vão chegar no Olam Haba, um vai receber 1000 bônus por aquela mitzvah, o outro vai receber 500. Mas é a mesma mitzvah. Diz Hashem, não. Você acreditava que você estava indo fazer a coisa mais importante do mundo, o outro acreditava que ele está indo abrir a Gemara sentado e estudar. Ele vai abrir a Gemara, estudar, vai receber a recompensa dessa forma, e o outro diferente. Olhem que bomba, pessoal. O sachar das mitzvot, a recompensa das mitzvot, não é algo fixo, é algo o quê? Relativo, dependendo do quê? Do quanto você acredita que valem as mitzvot. Adoro contar essa história. Contam que o Rebbe de Av, um dos Hassidim foi para ele e falou, Rav, eu vou casar minha filha, e eu preciso de alguma coisa, eu tenho 1 rublo para casar minha filha. O Rebbe disse, olha, com 1 rublo você não consegue pagar nem o manobrista do casamento, como você vai casar a tua filha? Falou, Rebbe, esse é meu problema. O Rebbe falou para ele, sabe o que? Você confia em Hashem? Ele falou, confio, mas eu quero uma brachá sua. Então o Rebbe falou o seguinte, olha, o primeiro business deal que aparecer na sua frente, faz. Beleza. Aquele Hassid está voltando, ele passa na frente de uma joalheria, ele vê a joalheria, fica feliz, começa a olhar, quase igual o cachorro na frente daquela televisão de cachorro, aquele frango tonto lá. Começa a olhar assim, uau, sabe o cachorro olhando na porta? Mas tem um vidro na frente. Ele olha lá, sai o dono da joalheria e fala, posso ajudar o senhor? Fala, pode, quanto é que custa isso aqui? Fala, esse bracelete custa 3.000 rublos. O senhor está interessado? Ele falou, estou, mas eu tenho com 1 rublo. Então o dono da joalheria fala, 1 rublo? 1 rublo, você vai comprar muita coisa nessa loja aqui. Sai de uma forma, né, rindo do cara, do cliente. Nem potencial era cliente. Ele falou, com 1 rublo eu te vendo o meu Olam meu mundo vindouro. O cara falou, Razito, se eu chegar em casa, falar para minha esposa, eu comprei o Olam e eu voltei sem 1 rublo, eu não vou conseguir casar minha filha, vou dormir na rua. Mas ele logo lembrou, falou, se o Rebbe mandou, eu sou um Hassid, que eu vou 1000% nas palavras do meu Rav, ele comprou lá uma do cara. Ele chega em casa, a pessoa pergunta para ele, fala, a esposa fala, e aí? O que o Rebbe te falou? O Rebbe contou, eu parei na frente da joalheria, falou, e aí, você conseguiu? Eu falei, sim, eu comprei o Lamabá do dono da joalheria.
Muito obrigado. Agora com o Olam Haba, você vai lá no buffet, ver se consegue pagar alguma coisa com o Olam Haba. Que casamento você vai fazer com o Olam Haba dos donos da joalheria? Ele falou, não sei, o Rebbe falou. Razito, agora o cara estava sem dinheiro, com a esposa buzinando no ouvido dele, e dois problemas para resolver agora. E a noiva? E a esposa também, né? Aí de repente batem na porta. Quem é? O dono da joalheria. Olha, ainda bem que eu te achei, está te procurando. Ainda bem que você é famoso aqui na cidade, me dizendo que você mora aqui. Eu queria comprar meu Olam Haba. Está aqui o seu rublo. Assim, meu rublo? Meu rublo, meu querido. Olam Haba é o meu... Você quer comprar de volta o seu Olam Haba, seu mundo vindouro? Eu te vendo por 7.000 rublos. Como assim 7.000 rublos? 7.000 rublos eu não quero... Então fica sem. Mas é que minha esposa, disse o dono da joalheria, falou que só vai morar em casa com um joalheiro que tem o Olam Haba. Eu não vou morar com um marido que não tem o Olam Haba. Então ela me falou para comprar o Olam Haba de volta a qualquer custo. Falou, se eu quiser de volta, 7.000 rublos. Salom Alisrael, fechou a porta. Aí ele falou, tá bom, não tem outra forma, pagou 7.000 rublos. Falou, só que eu quero saber de onde você teve essa ideia. Falou, olha, eu fui no meu Rav, ele me contou a história. Ele falou, eu quero ir no teu Rav junto com você. Ele chega no Rav, no Rebbe de Apt, falei, olha, por causa de você que a inflação no Brasil está 14,25. Comprou por 1 rublo, está vendendo por 7.000? Onde estamos? Aí ele falou, o Rebbe de Apt respondeu para ele uma coisa bárbara. Falou o seguinte, prestem atenção. Você vendeu o seu Olam Haba por quanto ele valia. E comprou por quanto ele vale hoje. Não teve inflação nenhuma. Na hora que você falou, meu Olam Haba não vale nada, vale 1 rublo, eu vendo por 1 rublo. Agora que tua esposa falou, você não dorme em casa sem Olam Haba, comigo você não vai mais morar, preciso comprar a todo custo, então 7 rublos ele vale. Pessoal, exatamente a mesma coisa. A gente não está lembrando Hashem para dar recompensa para a gente. A gente está falando para Hashem que eu posso acreditar no valor das mitzvot, porque o valor, o mérito, escutem isso com 4 ouvidos, pessoal, que eu vou ter das mitzvot é o valor que eu atribuo a elas. Kadosh Baruch Hu tem um valor máximo para as mitzvot, mas de lá até o que nós fazemos depende de quanto nós atribuímos às mitzvot. Quando eu vou colocar tefilim, depende, estou amarrando uma coisa na minha mão ou colocando uma obra de Kedushá. Quando eu me esforço para abrir uma página de Gemara para sentar e estudar, eu estou indo fazer a coisa mais importante do mundo nos minutos que eu tenho, ou estou indo estudar porque precisa. Conforme isso, será o sahar, o mérito da pessoa no Olam Haba. Os Gdolim sabiam disso muito bem. Tinha que ser um gadolador para falar isso, mas falaram. Um Ashir, um rico chegou, pessoa de Baruch Hashem bem sucedida monetariamente, economicamente, chegou para Chaim Kanievsky, depois que a esposa dele, Rabbanit Batsheva, faleceu, falou, Rav, eu tenho um cheque que quero dar Leilu Nishmat, sua esposa. O senhor preenche payable to whom? Pago a quem? Nominal. Você preenche nominal. A instituição que o senhor quiser. Queria fazer uma doação, Leilu Nishmat, a sua esposa. Que não só que ela era sua esposa, que ela também, por si só, uma personalidade dentro do mundo de Torah e Mitzvot e de Chesed. Rav Chaim Kanievsky olhou para ele e falou o seguinte, para você, Rav Chaim Kanievsky, para falar isso, quanto tempo você estuda por dia? Ele falou, nominal a quem? O cheque? Não, quanto tempo o senhor estuda por dia? Ele falou, nominal aqui o cheque, o senhor não entendeu, o senhor não entendeu. Eu queria preencher o cheque para uma instituição. Ele falou, eu sei que você quer. Eu perguntei, quanto tempo você estuda por dia? Ele falou, o Rav Chaim Kanievsky entendeu que nada. Ele falou, se você quer fazer alguma coisa, Leilu Nishmat, minha esposa, de verdade, fixa meia hora por dia de estudo de Mishnayot. Ele falou, eu entendi, mas eu quero ajudar. Ele falou, se você quer ajudar de verdade, não tenta o que se diz em inglês, easy way out, uma forma fácil de cair fora, com um cheque. Pessoal, precisa ser um Rav Chaim Kanievsky para falar isso. Outros diriam, Mishiverah Havotenu, Baruch Haba, né? Mas um gadolador, o que diz? O gadolador sabe quanto vale uma mitzvah. Ele sabe quanto vale Talmud Torah Keneged Kulam, porque eles tinham isso no DNA dentro deles. Se quer um easy way out, tá bom, dá uma tzedakah, mas não é isso que eu quero. Eu acho que isso vale a pena para a gente, pessoal, quando olhar um Talmid Chacham, ver ele diferente. Quando tiver uma criança voltando de um lugar que estuda a Torá, fala, puxa vida, graças a Deus que a gente tem pessoas assim no nosso bairro.
Graças a Deus que a gente tem pessoas em nossa cidade. Se a gente não tivesse, nós não seríamos quem nós somos hoje. A Barahá que nós temos vem diretamente por causa deles. Vou contar um segredo para vocês, terminando, mesmo que está gravando, mas é um segredo. Qual vai ser o Tochnit? Sei que não é Mahané, mas qual vai ser o Tochnit, a programação que vai ter depois dos 120 anos lá em cima? Não tem shopping center, não tem Shmirá, não tem ataque, isso mesmo. Não tem... Os maridos vão falar, ainda bem que não tem shopping center, né? Tá bom, mas o que tem em troca disso? Não tem celular. Imagina ficar sem celular, fazer o quê? É minha vida isso. Não tem bom retiro, não tem flutuação do câmbio, não tem banco central falando que vai subir o 0,5% da inflação e é a última vez que vai subir. Não tem isso. Não tem bolsa de valores, não tem Petrobras. O que nos sobra para fazer? O que vai sobrar para fazer? Não tem congeleira, não tem levar as crianças para a escola, devolver da escola. O que vai sobrar para se fazer lá em cima? Curtir. Leit anek está escrito. Curtir o quê? Vai ter Facebook? Não. A casa do Baruch, com certeza não tem Facebook. Vai curtir o quê? Rav Dessler, curtir Hashem. Curtir, lambuzar, que nem comia danoninho a Kadosh Baruch Hu. Como que se curte a Kadosh Baruch Hu? Pessoal, e com isso a gente termina, lembrem. Eu acho que a nossa religião é a única religião que tem isso. Não conheço todas, mas acho que é assim. Dentro de muitas religiões, se você quer ganhar o Olam Haba, o mundo vindouro, você se priva aqui para viver lá. Não casa aqui para casar lá. Morre aqui, se explode aqui para ter 70 mulheres. Eu não sei se 70 mulheres é um Olam Haba ou não, mas, tá bom? Mas isso que eles acreditam que é um Olam Haba. Tá bom? Então vai ter 60 mulheres e com a boca aberta, caindo arak infinitamente, no end, endless, Olam Haba. Sofre aqui, se mutila aqui para viver lá. O que a Torá fala para a gente sobre isso? A Torá fala, você vai casar tua filha, você vai fazer bar mitzvah para o teu filho, fazer brit milá para o teu filho? Você vai fazer uma degustação antes da festa? Não vai? Vem para esse mundo degustar, é só isso. A Torá fala para a gente, vem para esse mundo, estuda a Torá, aprende a gostar de estudar a Torá, porque é a mesma coisa que você vai fazer depois de 120 anos bem vividos. Não é morre aqui para viver lá. É aprende a viver aqui para viver lá. Porque a única coisa que vai ter no Olam Haba é curtir a Kadosh Baruch Hu. E quem não aprender a curtir aqui, infelizmente, o mesmo cenário, dizem Rabanim para a gente, vai ser o quê? Para uns vai ser uma delícia, para outros vai ser uma coisa muito amarga. Porque nós viemos para esse mundo para quê? Para fazer um test drive, uma degustação do que vai ser o nosso Olam Haba, diferente de todas as, ou pelo menos a maioria, não conheço todas as religiões. Rashá costumava dizer que a maior maldição que tem é ser um amaret, ser um ignorante. Só que não sabe estudar a Torá. Por quê? Porque o pessoal vai fazer daqui 120 anos. E agora a gente responde a pergunta inicial. Hashem falou para Avraham Avinu, eu vou destruir Sodom. Sério? Sim. Se tiver 50 tzadikim, não tem. 45 não tem, 40 não tem, 30 não tem, 10 não tem, 20 não tem, e 10 não tem. Repetiu, e repetimos isso aqui no começo, eu resumi eles e ficou chato demais. Por que a Torá repete tudo isso pra gente? O que sobra pra gente no século 21 aprender disso? Sobra o seguinte, Hashem falou, deixa eu arriscar. Avraham Avinu, melhor dizendo, disse para Hashem, você quer destruir Sodom, que é uma cidade perversa? Pessoal, lembrem isso para sempre, com isso a gente termina. Tem 50 tzadikim em Sodom? Hashem, se tivesse pouco a cidade, Hashem falou, eu pouco. Eu já sei que 50 tzadikim têm o poder de fazer o quê? Com a Torá deles, poupar uma cidade perversa. Avraham Avinu não achou 50 tzadikim. Avraham Avinu falou, vou arriscar agora. Será que 45 tzadikim têm o poder? Já falou, 45 também tem. 40, 30, 20, 10. Por que Avraham Avinu não falou 10 de uma vez? Porque não é uma aula de economia de negociação na 25 de março, como negociar com um fornecedor na China. Não era isso. Avraham Avinu não conhecia o poder tremendo que a Torá tem. Hashem falou, a Torá é tão poderosa que até 10 pessoas que estudam Torá têm o poder de
poupar Sodom e Gomorra, que é a cidade mais perversa do mundo. Hashem falou de fato que se tiverem 10 pessoas, vai poupar a cidade. Por que Hashem não falou? Por que Avraham não falou isso direto para Hashem? Porque não dava para falar para Hashem, sabe por quê? Porque Avraham Avinu não... Como é que alguém pode saber o poder da Torá? Tinha que ir arriscando. Até que finalizou que se tiverem 10 pessoas, o que vai acontecer? Eu vou proteger a cidade. Esse foi o ganho da Parashá, e por isso que a gente lê essa Parashá, essa negociação, todas as vezes, em qualquer lugar dos 4 cantos do mundo. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa saber valorizar o nosso Talmud Torá, o Talmud Torá das pessoas que moram ao nosso lado. Próxima vez que a gente vê um Sefer Torá, nosso Faradim em especial, a gente levanta para o Sefer Torá, a inauguração do Sefer Torá, a esquina do Sefer Torá, que merece todo o kavod, é pouco, mas quando a gente vê um Sefer Torá ambulante, que é um Talmud Chacham, uma criança voltando do Talmud Torá, fala, uau, o que seria de nós se não fosse esses anjos móveis? Em lá no Lemishaen, Alavinu Sheba Shamayim, você tem quem se apoiar na Torá Kedoshá, que a gente possa ter o mérito de Talmud Torá, que é Neged Korah, para excellence, conforme a Kadosh Baruch Hu espera que a gente possa ter. Amém.